Olá, boa tarde, amigos e irmãos queridos, para mais um evangelho, né? Online. Desculpa o atraso. Estamos então aguardando. Olá, Bebel, seja bem-vindo. Desculpe o atraso. Estava fazendo um outro evangelho e a hora passou quando eu vi. Boa tarde, Bebel, tudo bem? Vamos aguardar. Olá, Tati, tudo bem contigo? Graças a Deus, boa noite. Oi, Sandra, tudo bem contigo? Quanto tempo, né, amiga? Vamos esperar a nossa amiga Graça entrar. Hoje atrasei um pouquinho. Que bom, Bebel, que tá tudo bem, graças a Deus. Pois é, né? Vamos pegar força, fé, né? Para a semana que vai vir. Vamos lá. Aceitar aqui a nossa amiga Graça. Ela deve estar entrando. Já é 6 horas, né? Oi, amiga. Olá, como Olha, vamos? olha só, eu estava fazendo o Evangelho da Rádio Brasil Espírita. Quando eu olhei, faltava 2 minutos, mas eu entrei num desespero tão grande. Sem Saí problema. correndo, falei, ai, tem o Evangelho. Graças a Deus, Boa cheguei no noite horário. a todos. Boa noite. Muita Ah, paz. Tenhamos uma semana de muito trabalho. Desejo para todos muito trabalho, não é? Para a com gente poder certeza. Com certeza. produzir o melhor de nós para aqueles que estão necessitando de prece, de Você está ajuda, não falando é? do Que não trabalho, né, deve fazer. Graça? Olha que interessante. Olha que interessante hoje, a espiritualidade que é que eu trabalho bastante, porque eu estou vendo desde ontem, eu estou vendo muita mensagem sobre trabalho, trabalhadores da última hora, e você falando do trabalho também, olha só, a importância do trabalho no bem, né? Temos que trabalhar, né? Não tem É, como. porque Temos que trabalhar. assim, eu estava lendo uma mensagem até da Joana, que é muito bacana que ela nos traz, que de vez a gente deixar a nossa mente ociosa, que traz muitos pensamentos negativos, é trabalhar no bem, Sim. é procurar sempre trabalhar e ajudar o próximo, que isso nos ajuda a progredir, a nos melhorar. Muito bom isso, né? A graça a Deus, não sei se sou Marina, eu não que sei se é parei. a sua internet ou a minha, mas está picotando. É exatamente isso que eu queria que os amigos falassem para nós aqui, se é a minha internet ou é a sua que está picotando. Eu estou sentindo que a sua está picotando, mas de repente, né? Como Eu estou sentindo hoje, que é a sua. Vamos então, ver com os amigos aí qual que é a que está ruim. como hoje várias pessoas comentaram comigo sobre estarem sem internet, várias Por causa pessoas. do Pode ser, tempo, né? não sei. Por causa do tempo. Bom, vamos então, vou ler aqui uma página do livro Agenda Cristã, que ele traz aqui, rapidinho, mas traz, assim, muito interessante a reflexão. Chama Medicamentos Evangélicos. Esse livrinho, Agenda Cristã, é de Chico Xavier, e quem vem nos trazendo a mensagem é André Luiz. Medicamentos evangélicos, então. Vamos ver os medicamentos que ele vai trazer para nós. As duas estão. Aqui, ô Graça, o Wellington falou que nós duas estamos oscilando, tá vendo? É a internet. Infelizmente, esses dias com muita chuva, a gente está tendo dificuldade. Eu vou tentar passar aqui para o móvel. Ah, vai. Não, tá ligado. Tá, né? Tá ligado. Até o móvel tá ligado. Então, é a internet mesmo. É. Então vamos Pessoas lá. vão desculpando a gente, vão seguindo conosco. Exatamente. Que der, vamos seguir. Primeiramente, né, boa noite a todos os irmãos. Sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Pega o nosso Evangelho para quem quiser seguir.
que hoje vai ser o capítulo 20. Vamos começar o capítulo 25, porque a gente aqui já falou... Capítulo 5. Desculpa, capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Isso aí. Item 1. O item 1. Peguei aí o evangelho para que vocês possam nos seguir. E a nossa aguinha, quem necessitar, para deixar aí fluidificar. Isso. Vamos lá. Medicamentos evangélicos. Ajude sempre e não tema. Jamais desespere. Aprenda incessantemente. Pense muito. Medite mais. Fale pouco. Retifique amando. Trabalhe feliz. Dirija equilibrado. Obedeça contente. Não se queixe e siga adiante. Repare além e veja longe. Discuta, mas serenamente. Faça luz onde estiver. Semeie sempre a paz. Espalhe bênçãos. Lute elevando-se. Seja alegre. Viva desassombrado. Demonstre sempre coragem. Revele calma. Respeite a tudo e a todos. Ore confiante. Vigie benevolente. E caminhe melhorando-se. Sirva hoje e espere o amanhã. Se nós fizermos todos, tomarmos esse medicamento, não precisa ter muito, pode ser gotinha, uma gotinha, né? Umas 5 gotinhas todos os dias desses medicamentos, a gente espera um amanhã melhor, com saúde, né? Como ele está falando aqui de medicamento, com certeza nós estaremos mais fortes na batalha do dia a dia, não é? Com mais saúde. Vamos então fechar os nossos olhos para fazer a nossa oração. Agradecendo a Jesus, agradecendo a essa espiritualidade tão querida, que sempre nos assiste, que sempre está conosco, ajudando-nos a estarmos aqui presentes, a abrir a nossa mente para receber os estudos do Evangelho de hoje, que serão o capítulo 5, capítulo maravilhoso, onde fala de todos os aflitos, daquilo que sentimos e o que devemos fazer e esperar. Que possamos, Senhor, entender esse estudo e praticá-lo na nossa vida e ajudar o nosso próximo também a caminhar melhor. Fique conosco, querido Mestre Jesus, nos intuindo e abençoando a cada um de nós, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Vamos lá, meus irmãos, meus amigos, meu evangelho, o evangelhão, que é muito bom. Muito Bem-aventurados. Todas as obras básicas estão desse tamanho agora. Muito bom. É verdade. Muito bom mesmo. Olha, pensaram nos irmãos. Então, vamos a um capítulo maravilhoso, né? Todos os capítulos são bons. Esse capítulo também é muito gostoso de ser estudado. Chama-se Bem-aventurados os aflitos. Quem será, né? Eu não sou aflita, não. Você também não é, né? A gente não é aflito, não, né? Então tá, lição número 1. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 4, 6 e 10. O item 2, ele fala assim: bem-aventurados vós, que sois pobres, porque vós é o reino dos céus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós, que agora chorais, porque rireis. Está em Lucas, capítulo 6, item 20 e 21. Mas ai de vós, ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. E ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Está em Lucas, capítulo 6, e 24 e 25. Quer dizer, agora a graça vai
fazer um pequeno informe para que a gente tenha um entendimento maior sobre esses itens, né? Graça. Porque muitas vezes a gente olhando assim, a gente fala assim, nossa, mas eu tenho um pouco mais, eu vou sofrer só porque eu tenho um pouco mais, né? A gente fica se cobrando. E não é bem. Então, a doutrina espírita, como a Graça vai nos colocar, o entendimento real dessas lições que esses, né, discípulos vêm trazer para nós. Então, quando a gente vai entender as explicações da Bíblia, o que é ser bem-aventurado, biblicamente falando? É o mesmo que dizer que determinada pessoa é muito feliz, é agraciada, é abençoada, e que ele compartilha da glória de Deus. Ser aventurado é um adjetivo citado muitas vezes nas Escrituras, principalmente por Mateus e Lucas, né? Mateus falava muito por ser judeu, por praticar a lei de Moisés, ele falava muito sobre as profecias. Então, ele queria apresentar Jesus para o povo dele. Mateus não foi um discípulo que você diga que ele saiu da terra onde ele vivia e foi para muito longe. Não, você vê Paulo, sim. Lucas já é mais um evangelho, que Lucas não conviveu com Jesus, mas um evangelho muito suave, até porque Lucas era médico. Mateus era um cobrador de impostos. Então, cobrador de impostos é sempre mal visto. Ainda mais naquela época, onde o cobrador de impostos, se o imposto era para dar uma vaca, ou um bezerro, ou um animal qualquer, ele sempre pedia 1 ou 2 a mais. Porque um ele entregava para o governo e o outro ele amealhava para ele. Então, Mateus não era bem visto, principalmente entre aqueles que seguiam mais de perto Jesus. Né? Por isso que Jesus é chamado a atenção quando dizem que ele comia com os fariseus, os publicanos, que ele comia com os pecadores, né? Que ele sentava à mesa com todos. Né? Então, Mateus e Lucas foram os evangelistas que mais tiveram cuidado com essa parcela de ensinamento. Né? O maior ensinamento de Jesus foi no Monte das Oliveiras, chamado Sermão do Monte, Sermão da Montanha, onde ele expõe o quê? Ele expõe a lei de Deus. Tanto que Gandhi fala que se tudo se perdesse na Bíblia, tudo se perdesse, mas se sobrasse as bem-aventuranças, o Sermão do Monte, estaria tudo salvo. Né? Todos os ensinamentos estariam ali. Na noite de hoje, nós estamos vendo esse adjetivo, bem-aventurado. Quem é bem-aventurado? Nas Escrituras, né, ele é sempre usado, né, pelos princípios bíblicos, são condutas santificadas, tais como obediência, sabedoria e a fé. Então, bem-aventurado é aquele que obedece às leis de Deus, é aquele que é sábio, porque ele interpreta bem a lei de Deus e tem uma fé incondicional. E já a aventurança é um substantivo feminino. E ele quer dizer o quê? A aventurança quer dizer destino. Aquilo que acontece naturalmente, pelas leis naturais, por ventura. Né? Então, Jesus, mestre dos mestres, certa vez, nesse Sermão da Montanha, ele revela essa lei maior de amor e ensina as bem-aventuranças, ou seja, o destino daqueles que desejam encontrar uma situação mais agradável diante de Deus. Né? Então, as características que nós podemos almejar até hoje de ser bem-aventurado não significa ser feliz. Eu sou feliz, eu tenho dinheiro, eu tenho carro, eu tenho sítio, eu tenho fazenda. Isso não quer dizer nada. A gente conhece muita gente desassossegado, vamos usar essa palavra.
tendo tudo isso. Tendo tudo isso. Então, é um equívoco a gente juntar a palavra felicidade, materialmente falando, com bem-aventurados aqueles que obedecem às leis de Deus. E todos nós, por termos ainda optado por caminhos tortuosos, nós somos pessoas que temos ainda que chorar, nós temos ainda que passar por situações difíceis, mas nós somos bem-aventurados por quê? Porque mesmo na angústia, como sofreram os primeiros cristãos, né, nos primeiros séculos, quanta angústia eles sofreram, como foram perseguidos, como foram injuriados, né? Mesmo assim, eles refletiam dele aquele sentimento de fé, de obediência às leis de Deus, e não só um sentimento humano de ser feliz porque eu estou bem de vida. Mateus larga tudo e segue Jesus, né? E Mateus, conhecido como Levi, naquela época em que ele era ainda somente cobrador de impostos, né? Então, bem-aventurados os que choram, assim como todas as demais bem-aventuranças, porque é uma lei de cima e embaixo. Ele vai falando bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que sofrem injustiça, bem-aventurados os aflitos. Jesus vai colocando cada situação humana daqueles que querem se transformar. Então, eu procurei saber um pouco mais também sobre Humberto Holden, que é um filósofo, educador, teólogo brasileiro, nascido lá em Santa Catarina. E ele diz que essa tristeza que Jesus fala é uma tristeza toda espiritual. Ela é uma tristeza mais aparente do que real. É a tristeza de quem vive intimamente fora das ilusões da alegria material. Então, quando nós já não temos essa alegria, não, eu tenho que ficar alegre porque eu comprei o sapato mais rico que tinha, a bolsa de 20 mil reais, de 100 mil reais que eu estou usando, olha, essa alegria aí, que é puramente da matéria, já não faz mais efeito no espírito da criatura que está começando a se incomodar, a não se sentir bem-aventurado, a se sentir quase um pária da felicidade, um pária da angústia, enfim, um pária da sociedade. Então, ele diz isso, é constatação nossa. No momento em que nós constatarmos que nós erramos, que estamos estacionando, que nós percebemos que nós já cometemos muitos erros, ou quando nós começamos a nos sentirmos tristes, angustiados. Eu fiz uma maldade contra a Catarina. E começo a trabalhar. Gente, eu estou desconfortável com isso, está me incomodando. Começa a aparecer o arrependimento e a disposição de consertar o erro, de compensar o mal causado a outrem. Esse choro é um choro espiritual. É o choro da angústia pelo reconhecimento da necessidade de evoluir em meio a inúmeras influências negativas. Se nós percebemos bem, quem já se conscientizou sobre constatar os pensamentos dominantes na massa de espíritos encarnados e desencarnados, começa a ficar incomodado, né? Verdade. Quem já se deu conta da realidade espiritual chora intimamente, né? Eu ontem saí com meu marido e anteontem. E quando eu passei, tinha uma pessoa caída na rua, alcoolizada, e aquilo me
me doeu. E eu falei com meu marido assim, até quando nós vamos ver isso no ser humano? Até quando nós vamos conviver com isso? Até quando a gente vê essa situação dos indígenas, quando a gente vê uma mãe que ganha um filho debaixo de um terremoto, debaixo de todo aquele peso, e consegue salvar a criança ainda, né? Ainda com o cordão umbilical ligado a ela, você diz, até quando, Senhor? E aí você chora intimamente, porque faz parte dos nossos valores errados, não é? Nós temos valores muito ainda distantes dessa recomendação de Jesus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. No momento em que você chora de angústia por isso, você busca consolação na sua fé, você busca remodelar dentro de você aquilo que já começa a te incomodar. Aquele que precisa do pão, aquele que precisa do agasalho, aquele que está perdido nas drogas, no álcool, nos vícios, aquele que está distante da lei de Deus. Aí você vai dizer assim, ué, Graça, mas você não está falando de você? Também de mim. Porque quanto mais conhecimento nós tivermos, mais seremos incomodados, mais triste ficaremos, mais choraremos por nós, que ajudamos a cometer, às vezes, erros contra A ou B ou C, quando às vezes somos injustos, quando não temos a misericórdia para com o próximo e nos sentimos o quê? Ah, eu errei. Aí, quando você chora e já está consciente do seu erro, e aí você sente, você começa a ser consolado a partir dos seus próprios atos. Como? A gente já conhece o meio de libertação da escravidão da matéria. Porque todos os nossos erros, como Jesus coloca, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, né? Toda isso aí é porque nós estamos infelizes com os nossos atos, com os nossos pensamentos, com as nossas escolhas, que são mais vulgares, mais materiais do que a escolha espiritual. Então, a gente não fica feliz. A gente aquela pessoa que está feliz, sorrindo, não ligo de nada, não precisa de consolo. Quem precisa de consolo? Aquele que já compreende os seus erros e tem a tristeza não só de ficar chorando, mas principalmente a alegria de poder recomeçar e fazer diferente para que ele possa, assim como os verdadeiros cristãos, estar mais ligados à não perseguição, à não injustiça, enfim. Aí a gente se lembra do apóstolo Paulo. Ele, na segunda carta dele aos Coríntios, ele descreve muito bem sobre a consolação que vem de Deus. Está lá em Coríntios 2, a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 3 a 7. Ele diz assim: e essa consolação não é algo só para o mundo vindouro, porque ainda que nessa vida já podemos desfrutar do consolo celestial. Olha, é Paulo quem fala isso. Quer dizer, não vamos esperar ser consolados em outra reencarnação. Não, a gente já pode começar a sentir esse consolo nessa vida. E ele continua, essa mesma consolação ou alívio que vem de Deus se efetua em nós, pela paciência em tolerar os sofrimentos e tribulações. Então, ele está falando dele. Olha, aqui, quando eu tiver paciência para tolerar as tribulações, os sofrimentos, eu vou ser o quê? Consolado. Eu vou ter a autoconsolação. Eu vou encontrar na fé
esse conforto espiritual. Ou seja, todos os que recebem o consolo de Deus passam primeiro por tribulações. Por quê? São as provas, são os testes, para ver se a gente superou aquele erro que nós cometemos. Então, é preciso passar por um teste, não é? As dores, as aflições de todos os tipos. Nós somos testados. Então, a vida humana na Terra já é uma provação, pedida e implorada por todos nós, porque muitos nem vivem e nem sobrevivem, não é? A todos esses, pela graça, o Senhor derrama a sua consolação, para que possam suportar as aflições. E ele termina assim: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Está lá em João, no capítulo 16, versículo 33. Resumindo, as bem-aventuranças ensinadas por Jesus, e são muitas, uma completa a outra. Hoje nós pegamos a primeira e a segunda bem-aventurança, né? Uma completa a outra. Por quê? São bem-aventurados os que choram, se também forem mansos, humildes, puros de coração, misericordiosos e etc. A consolação de Deus só vem depois do choro. Porque se eu, Catarina, não conhecer uma tribulação, eu não tenho como avaliar a sua dor, o seu sofrimento. Eu tenho que passar por aquela experiência. E muitas vezes uma experiência que você cava o tempo inteiro pelos caminhos tortuosos que você toma. Por quê? Porque você acha que você vai viver eternamente nesse corpo físico. Nós somos imortais? Somos. Nós somos imortais. Mas nesse corpo físico aqui, eu estou terminando a minha tarefa. Então, ao terminar a minha tarefa, eu tive vários momentos em que eu tive que ser consolada, ou que eu precisei compreender o que Deus queria de mim naquela tribulação. A inconformação, o desespero, a tentativa de se matar, a vontade de matar o outro, porque ele me aborreceu. Como é que eu venci essa tribulação? Como é que foi a minha reação perante o choro? Eu fui capaz de ser bem-aventurado naquele momento? Eu encontrei um consolo em Deus, nas leis divinas, ou eu queria somente a parte material para me consolar? Eu fiquei aborrecida, eu vou lá fora, ou vou para o Rio de Janeiro, e vou ficar, eu vejo, de vez em quando, as pessoas dizendo assim: nossa, eu estou tão cansada que eu preciso, e isso não leva nada a mal, eu também gosto disso, mas eu tenho que me afastar desse troço aí que eu estou vendo, essa tristeza, essa angústia, isso, por um mês. Então, eu vou viajar, vou ficar fora, vou alugar um apartamento, não quero nem notícia. E, às vezes, a gente pensa assim, mas é naquele momento que a gente prova se é bem-aventurado ou não. Se pode consolar, nós é que consolamos uns aos outros, porque Deus nos deu essa oportunidade de sermos coautores de toda a obra dele. Então, quando nós realmente formos capacitados, nos capacitarmos a sermos coautores, nós vamos ser consolados ao aprendermos a consolar. É por aí. É o meu entendimento. Mas é isso mesmo que a gente tem, e que traz, e que aprende esse entendimento, e que a doutrina nos ajuda muito, né? Porque senão, se a gente não entender corretamente, a gente vai batendo a cabeça, a gente vai sofrendo, a gente vai estagnando, a gente vai sofrendo ainda mais. Então, como você falou, quanto mais entendimento nós temos, mais nós vamos entender o outro, a situação dele, e entender a nós mesmos. Que cada sofrimento é um ensinamento. A doutrina espírita é tão abençoada, nos ajuda tanto a nos mantermos com o pé no chão, com a cabeça lúcida,
com a mansuetude, com a calma que Jesus pede para nós. Que só o entendimento, a luz da verdade, é que nos traz esse consolo, né, Graça? Quanto mais a gente vai estudando o Evangelho e praticando o Evangelho, melhor a gente se torna. Então, a lição de hoje e como as próximas serão excelentes para que a gente possa entender. Exatamente. Nós vamos entendendo mais o que Jesus queria dizer, não é? Que Jesus queria dizer, bem-aventurados que choram, que é isso? Né? Então ele achava bonito chorar, então, não, ele estava falando das nossas escolhas, né? Nossas escolhas. Exatamente. Nós vamos chorar diante das tribulações, mas se nós pegarmos o fio da meada da lei de Deus, nós sentiremos o conforto moral e espiritual. Não é? A fé. Que nós vamos sentir. E o que você disse, né? Esse sentimento é dentro de cada um de nós. Muitas vezes a pessoa tem tanto, e não tem nada. Poder, e não tem nada, ela é triste, ela não encontra uma razão, ela é vazia. Às vezes a pessoa pode ser, está no Evangelho e nós vamos chegar ainda nesse capítulo, eu acho o máximo. A pessoa, ela tem o poder, ela tem o dinheiro, ela tem a beleza e ela é vazia, ela não é feliz. Falta alguma coisa. A Nete Guimarães traz para nós que o trabalho no bem, o trabalho com o próximo é que nos traz a satisfação de tudo isso. É muito bonito. Catarina, tem muitas vezes a gente lida com muitas pessoas que nos trazem as suas dificuldades e às vezes a gente até tem que esconder um pouco as nossas, porque todo mundo acha, não, a Graça é feliz, não tem problema nenhum. Nem tem problema nenhum. Como se nós fôssemos seres à parte. Não, nós temos sofrimento, nós temos angústia, nós temos problemas, nós temos dificuldade familiar, nós temos tudo. E tem pessoas que falam comigo assim, Graça, eu tenho uma amiga que passou o Natal em Nova York. E aí, quando ela chegou, eu liguei e falei, e aí, como é que foi? Deve ter sido lindo, porque Nova York realmente é muito bonita. Ela falou assim, eu passei chorando. Eu me senti sozinha na multidão. Porque ela foi passar o Natal fora por problemas familiares. Ela não queria unir a família, porque ela estava muito triste com todo mundo, então ela comprou uma passagem para Nova York. Uma pessoa que tem uma situação estável que pode fazer isso. Eu não posso fazer, eu tenho que aguentar a bucha de canhão aqui mesmo. Pois é, eu também. Não posso, né? E ela falou comigo, ela falou, a neve caía e as minhas lágrimas desciam. Olha então, aí. Ela falou, eu me senti sozinha na multidão. Tá vendo? Às vezes, você vê, ela teve condições financeiras de passar o Natal, ver vitrines maravilhosas, estar num meio espetacular de grande materialidade, né? Tem tudo de bom lá, você pode comprar um monte de coisa, né? Você vem com... Você nem leva celular, você compra lá o do último tipo, mas ela está extremamente infeliz. Então, a consolação dela foi na parte material? Não. Porque se fosse, ela estaria feliz. Claro. Mas ela estava inconsolável. Porque o consolo vem de Deus, da fé. É o que eu falei com ela. Minha filha, você deveria, antes de ter ido, você deveria ter botado seu joelho no chão e orado, Senhor, eu estou passando por essa tribulação. Como que eu faço para que eu possa ter uma saída? Porque a sua saída foi material, foi de fuga. Foi. Quando voltou, estava tudo no mesmo lugar. Tá? É verdade. A casa estava lá, o problema estava lá. Uhum. O problema não estava lá? Estava. Esperando, só aguardando ela chegar. Para tornar o vulcão tornar a explodir de novo. É assim a vida. E às vezes, né, amiga,
O problema, ele não se resolve. O que muda é o nosso entendimento em torno dele. Exatamente. Né? O nosso entendimento. Eu acho que Jesus, nesse sermão, olha, estava tão claro ele falar dos nossos sentimentos e da nossa ligação com Deus. Né? É ali que você vai ser consolado. É ali que você vai ter o entendimento para sair dessa situação sem se sentir desesperado. Quantas pessoas saem acreditando sair do problema e se suicidando? Não é? E saem disso? Não. Não saem. Né? Porque a vida continua. Exatamente. E basta que nós nos estouramos todos os tempos do mundo. Não é? Mas a gente está falando de Jesus, a gente está falando da consolação, e está num fim de domingo, tranquilo, vamos terminar aqui, vamos jantar gostoso, isso é muito bom, né? Então, assim, vamos convidar Jesus, né? Para ficar nosso conosco. lar, do nosso lar. É isso aí, vamos, do nosso lar. Então, você faz a prece ou eu faço, Graça? Tanto faz. Eu não sei quem está melhor aí com a internet, eu acho que todas as duas estão capegando, mas tanto faz. Quer que eu faça? Para mim também, tanto faz. Pode fazer. Então, vamos lá. Né? Vamos convidar Jesus para participar conosco desse momento de oração, desse momento em que nós estamos nos dedicando a entrar nessa sintonia com os nossos protetores, os nossos amigos espirituais, rogando pelos nossos familiares e amigos que já partiram para a parte espiritual, jogando também para eles essas vibrações de paz, de fraternidade, mas como eternos pedintes que somos, rogamos ao Senhor da vida que seja conosco, que possa enviar os seus mensageiros com achotes luminosos, entrando em nossos lares e passando essa iluminação por todos os cantinhos da nossa sala, para que onde houver miasmas negativos, eles sejam queimados com a luz da misericórdia divina. Nos nossos quartos, nos corredores e banheiros, nas nossas cozinhas, copas, quintais, áreas, todos os recantos, Senhor. Que esse fogo do amor e da paz possa queimar aqueles miasmas que, através dos nossos pensamentos, dos nossos erros, das nossas dificuldades, ficam, Senhor, impregnando de mal-estar, de angústia, de tristeza, nos trazendo, Senhor, companhias que precisam de auxílio e que elas sejam, neste momento, arrebanhadas pela rede do amor de Maria Santíssima. E, neste momento, possamos todos receber passe fraterno, que há de, pelos chakras abertos neste instante, penetrar em nossos corpos e em nossos espíritos, limpando de tudo aquilo que a nós não mais pertence, porque o que tem que ficar em nós é a tua paz, Senhor, é a tua saúde moral e espiritual, que as nossas águas possam ter neste instante a transformação de cada molécula em medicamento que há de nos curar as doenças do corpo, mas há de fortalecer os nossos espíritos para que, ao
absorvê-las, Senhor, possamos ter a nossa mente voltadas para Ti, recebendo bons pensamentos, boas ideias, bons fluidos para colocarmos em prática. Abençoa os nossos lares, familiares, vizinhos, amigos e desafetos. Mas leva, Senhor Jesus, aqueles irmãos da Turquia e da Síria, o Teu consolo, o Teu amor. Leva paz entre eles, Senhor, pela Ucrânia, pela Rússia, pelos nossos indígenas, mas por aqueles que nas cidades grandes, Senhor, não têm o pão, não têm o agasalho. Senhor, nós te pedimos. O planeta é vosso, Senhor. Ajuda-nos e dá-nos força para modificá-lo, a fim de que esse berço iluminado possa abrigar nossos irmãos e a todos nós com as tuas leis de justiça e irmã. Assim, encerramos o nosso evangelho da noite de hoje, pedindo que fique conosco, nos nossos lares, em nós e em todos aqueles, Senhor Jesus, que sofrem, seja em hospitais, maternidades, asilos, orfanatos, ou que estejam sozinhos na multidão. Muito obrigada, Senhor, por esses momentos de paz. Que assim seja. E assim será. Graças a Deus. Graças a Deus. Muita paz, uma boa semana para todos. Fiquem com Deus. Domingo que vem nós estaremos juntos, hein? Vamos pular o carnaval dentro de casa. Que assim seja, é isso aí. Um beijo para todos. Tchau. Fica com Deus. Tchau. Beijinho. Boa semana para todos.